Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre interpretação filosófica, né? Então a interpretação filosófica nos sistemas marciais ela é muito relativa, né? A interpretação, porque na verdade quando se tem uma filosofia que parece induzir os praticantes a comportamentos errôneos, vamos dizer assim, comportamentos ruins, né? Muitas vezes é porque os professores, os instrutores ou os mestres, né, de determinado grupo de praticantes direciona geralmente uma determinada filosofia para comportamentos ruins, tá certo? De forma que seja prejudicial à sociedade, não é verdade? Eu citarei aqui nesse audiobook um exemplo de uma série, né, que na época que eu gravei este audiobook estava sendo transmitida num serviço de streaming que era o Netflix, né? E essa série é o Cobra Kai, né? O Cobra Kai é uma derivação, né, do Karate Kid, né, dos 3 filmes que foram produzidos entre as décadas de 80 e 90, né, os anos 1980 e 1990. Então houve uma continuação, né, do Karate Kid, desse filme. E o Cobra Kai tem uma filosofia, né, que é acerte primeiro, acerte firme e sem compaixão. Então eu repetirei novamente: acerte primeiro, acerte firme, sem compaixão. Certo? Então parece ser uma filosofia agressiva, uma filosofia ruim, porque na verdade você está dizendo aí o que para a pessoa, né? Bata, bata e não tenha dó. Né? Seria mais ou menos isso. Isso é o que nós podemos pensar sobre essa filosofia. Né? No outro audiobook que eu produzi, eu falo sobre Karate Kid e Stick Fight Do. Esse é o tema do audiobook, Karate Kid e Stick Fight Do. Né? E esse audiobook ele fala um pouco sobre a filosofia do filme, né, embutida aí no filme do Karate Kid, em relação também a essa parte do filme, esse grupo de karatês aí descrito no filme, né, que é o Cobra Kai. E eu falo um pouco sobre isso, só que eu falo realmente sobre as filosofias ali, eu uso isso para falar sobre as filosofias dos sistemas marciais, né? Mas no caso aqui, esse audiobook, eu estou querendo mostrar, na verdade, o que aqui? Que uma filosofia também, uma filosofia que parece ruim ou agressiva, também pode ser utilizada de forma benéfica para a sociedade. Isso depende muito, então, o quê? Da interpretação filosófica, de como se interpreta, de como se compreende e se aplica essa filosofia. Né? Nem todas elas são completamente perdidas. Né? Quando você tem uma filosofia onde você diz bata e somente bata, ok. Essa filosofia talvez não tenha um conserto, vamos dizer, não tenha como corrigir uma filosofia dessa, vamos dizer assim. Né? Agora, algumas filosofias dão margem, sim, a uma aplicação diferenciada. No caso do Cobra Kai, se nós pensarmos corretamente, veja, acerte primeiro, acerte firme, né, sem compaixão, né, pode significar que se essa filosofia for usada de forma específica em cada situação da vida, pode ser que ela seja útil sim, né, não para fazer mal para as pessoas. Né. Um exemplo interessante é quando você tem um desafio na vida e você tenta ter um projeto muito grande para fazer, não é? E você tem medo de começar o projeto, de repente, mas ele é importante. Se você tiver medo, você nunca começará. Né? Neste caso, por exemplo, essa filosofia aí do Cobra Kai, né, ela poderia ser aplicada aí de uma maneira interessante. Por exemplo, eu quero começar um projeto e sou medroso, não tenho coragem. Se eu seguir essa filosofia, pode ser que essa filosofia me encoraje a fazer o que eu não faria, né, se eu me acomodasse. Né? Então eu pensaria no projeto, pensaria, bom, o que eu farei então se eu tenho medo desse projeto? Bem, vou me lembrar da filosofia, acerte primeiro, né? Acerte primeiro, ou seja, faça, saia, mexa-se, né? Acerte firme, ou seja, se dedique, tenha virtude, vamos concluir esse projeto, não é? Sem compaixão, ou seja, com coragem, né? Sem pensar nas consequências, vamos fazer, tá certo? Então eu estou tentando fazer uma analogia aqui entre essa filosofia do Cobra Kai e uma situação onde uma pessoa geralmente não tem coragem, por exemplo, para executar uma determinada tarefa. Né? Isso acontece muito na vida das pessoas. Né? Talvez essa filosofia então do Cobra Kai possa ser usada para embutir coragem nas pessoas medrosas, né? Deixar as pessoas mais destemidas. Tá? Então, nesse caso, essa filosofia poderia ser benéfica. Tá certo? Então, quer dizer, isso depende muito, então, como eu já disse, da interpretação. Né? Um bom mestre, um bom instrutor poderia, no caso de artes marciais, de sistemas marciais, poderia sim redirecionar essa filosofia de uma maneira útil. Tá? Então é isso que eu queria dizer, nem toda filosofia marcial é perdida. Muitas delas são aplicadas de forma incorreta pelos seus mestres, instrutores, né?
e pelas pessoas formadas, né, com uma mentalidade distorcida no caso, tá bom? Isso que eu tinha para falar hoje aqui sobre interpretação filosófica. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.